Amém. Boa noite, gente. Já abre comigo então em 1 Pedro capítulo 4. Por favor. O Espírito Santo fala conosco. Nos mostra a tua verdade, nos revela a tua palavra. Tu és o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, em toda a verdade. Nós dependemos e precisamos da tua verdade para viver. Obrigado porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A gente começou na semana passada falando sobre nós sermos bons administradores, bons mordomos, aquilo que Deus nos confia. E começando aqui do versículo 7, 1 Pedro, capítulo 4, no verso 7. A gente lembra que o apóstolo Pedro, ele está falando para nós sermos bons dispenseiros no fim dos tempos. Quem acredita que Jesus está voltando? E ele está falando, no fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, diga administrar bem, de administrar bem a multiforme graça de Deus. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê, e a gente falou na semana passada sobre Jesus ser o nosso exemplo de serviço. Como Jesus serviu fazendo a vontade de Deus, como ele se alimentava da vontade de Deus, e como ele cumpriu a vontade de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Mas tudo que Jesus fez nessa terra, ele fez dependente do Espírito Santo. E eu quero falar com você hoje sobre nós sermos bons mordomos dos nossos talentos. E para isso eu já começo dizendo que tudo aquilo que Jesus fez, ele realizou o seu ministério sendo capacitado pelo Espírito Santo. Você sabe que eu e você, nós temos dons naturais. Isso pode incluir habilidades relacionais, habilidades de comunicação, habilidades performáticas, né? Tem gente que gosta de dançar, aleluia, e tem gente que sabe dançar, aí é outra história, né? Vocês ficaram me olhando com essa cara, eu entendi. Habilidades artísticas, né? Tem gente que vai pintar um quadro, gente, coisa mais linda. Habilidades artísticas, habilidades organizacionais, planejamento, gerenciamento, habilidades físicas, né? Às vezes uma habilidade atlética, habilidades para resolver problemas. Quem quer essa habilidade? Diga amém, aleluia. Habilidade para resolver problemas, habilidades de computador às vezes, entre outras habilidades. Cada um de nós tem uma habilidade. Não tem como você ser um ser humano e você dizer, não tem habilidade nenhuma. Alguma habilidade você tem. Nem que seja reconhecer a habilidade do outro, aleluia. Mas alguma habilidade você tem, alguma habilidade natural. Mas quando o Espírito Santo capacitou Pedro para escrever isso, ele não estava falando apenas dos dons naturais. Por quê? Presta atenção, eu e você, para fazermos a obra de Jesus, nós precisamos dos nossos talentos naturais, mas nós dependemos daquilo que o Espírito Santo nos dá. Tem que ser algo no nosso coração, gente. Não pode ser apenas, a gente sempre fala isso aqui, não pode ser apenas chegar aqui e colocar um envelope na cadeira. Não pode ser apenas abrir a porta. Não pode ser apenas subir para tocar uma música. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E para sermos bons mordomos do nosso talento, nós precisamos depender do dom da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo sobre esse dom, ele está falando sobre um dom sobrenatural.
E esse dom é a capacitação sobrenatural sobre o seu dom natural. Então é Deus revestindo o seu natural para cumprir coisas do céu. É Deus revestindo o seu dom natural para realizar o desejo do Pai nosso que está no céu. Seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Quando o apóstolo Pedro, ele usa essa palavra dom, ele usa a palavra charisma, e charisma significa dom ou graça, ou um dom que denota poderes extraordinários, ou seja, está fora do ordinário, está fora do comum. Aquilo que Deus vai usar você e a mim para fazer, Ele faz tirando a gente daquele ambiente do comum. Ele nos reveste do sobrenatural. Eu quero que você entenda, gente, que nessa igreja nós acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos em milagre. Nós acreditamos em sermos usados pelo Espírito Santo com dons de poderes extraordinários, distinguindo certos cristãos, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente, e capacitando-os a servir a igreja de Cristo, cuja a recepção desse dom se deve ao poder da graça divina, ou seja, é pela graça que nós recebemos. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais inteligentes, é pela graça de Deus, operando nas suas almas pelo Espírito Santo. É uma doação livre espiritual. Ou seja, gente, é algo que Deus dá de graça para um propósito específico de servirmos a causa dele. Para que Deus nos reveste com o sobrenatural? Para nós servirmos a causa de Jesus, o reino de Deus. E quando Pedro está escrevendo isso aqui, o que importa para Pedro e o que tem que importar para nós não é o dom em si que cada pessoa recebeu, mas que cada seguidor de Cristo recebeu um dom que reflete a graça de Deus. Pedro não está falando que ele está mostrando isso aqui para mostrar, veja como esses dons são bonitos. Não, ele está falando, cada um de vocês recebeu um dom pela graça de Deus, que reflete a graça dele, que reflete o amor dele. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas toda vez que o Espírito Santo se manifesta através de nós, sobrenatural, em cima do nosso natural, Deus está querendo se mostrar para outras pessoas através de mim e de você. Então não é acerca de nós. O dom que nós recebemos não é acerca de nós. Lembra que nós somos mordomos. E por ser mordomo, a gente traz aquilo que Deus quer para outra pessoa. O dom que Deus te capacita é para que Deus seja visto através de você na vida da outra pessoa. Então é sempre aquilo que Deus deseja para aquela pessoa receber. Por isso o apóstolo Pedro, ele fala aqui sobre, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque não dá para a gente dispensar aquilo que Deus está nos falando para dispensar, se a gente não amar um ao outro. Porque se eu não amar o outro, eu retenho. Mas se eu amo o outro, eu dispenso. E o amor sempre dá. Falar então dos nossos talentos, gente, nós estamos realizando a obra dele nessa terra. A graça de Deus então, gente, é Deus nos capacitando a fazer o que a gente não pode fazer sozinho. Esse dom que nós recebemos é um dom de graça, é um dom da graça. E a graça significa que você não pode fazer isso sozinho. A gente fica imaginando os discípulos sendo comissionados, e Jesus fala, espera que do alto vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por quê? Porque vocês vão ser minhas testemunhas. E como testemunhas, eles não tinham apenas uma palavra de verdade, eles tinham algo para mostrar para as outras pessoas. Pedro e João vão entrando no templo e vem um homem, me dá umas molinhas, me dá um dinheirinho. E Pedro, pela ousadia do Espírito Santo, ele diz, nem prata nem ouro eu tenho, mas uma coisa eu tenho. O que ele tinha? Autoridade. Ele tinha Jesus, ele tinha o Espírito Santo. Ele fala, no nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Imediatamente aquele homem levantou.
é sobrenatural. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver. Que formação que Pedro teve. A Bíblia fala que Pedro era iletrado. Isso não quer dizer que Pedro não sabia ler e escrever. Isso quer dizer que ele não tinha um treinamento teológico da época formal. Ele não passou por seminário. Ele passou pela escola do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro está dizendo: Deus deu a cada um de vocês um dom. Para quê? Para que Deus seja visto através de nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10 diz: mas pela graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, eu sou o que eu sou. E a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Por que a graça de Deus não se tornou vã? O apóstolo Paulo está falando: eu não desperdicei o que Deus me confiou. Se Ele me deu esse dom pela graça, eu não desperdicei, eu não guardei. Pelo contrário, o que ele fez? Eu trabalhei, eu usei. Olha, eu usei esse dom bastante. Eu usei o que Deus me deu bastante. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala assim: mas a graça, todavia não eu, mas a graça de Deus, implicando que eu não fiz nada. Foi Deus que me usou. Ele me pegou assim, de repente minha mão estava... Não, ele fala: mas a graça de Deus comigo, ou a graça de Deus através de mim. Eu e você somos cooperadores daquilo que está no coração de Deus. Vou falar mais uma vez: eu e você somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo na terra. E como cooperadores, Ele sabe que a gente não consegue sem Ele. Então o que Ele prepara? Dons. O que Ele prepara? A presença do Espírito Santo. O que Ele prepara? Sobrenatural. Eu falo para você, gente, se prepare para uma onda de sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida, porque esses são fim dos tempos. Deus está querendo usar um povo na terra que tem fé, que acredita. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar a fé na terra, que Ele encontre um povo cheio de fé, que continua acreditando que Deus vai continuar a fazer aquilo que Ele precisa fazer. Essa graça, diz o apóstolo Pedro, é multiforme. Ou seja, é Deus agindo de várias maneiras. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 4 ao verso 7, na nova tradução da linguagem de hoje diz: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma prova da presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7, na Bíblia, a mensagem diz: a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. É para o corpo. Tem um escritor e pastor americano chamado Rick Renner. Ele diz o seguinte: cada um de vocês, sem exceção, recebeu um dom dado pela graça. Abrace o que Deus colocou dentro de vocês. Apropriem-se dele e façam o seu melhor para desenvolver e usar esse dom para atender as necessidades uns dos outros. Deus confiou muito a vocês, colocando um dom tão especial na sua vida. Ele conta com vocês para serem fiéis com essa importante responsabilidade. Que dons são esses? Vamos ver aqui algumas passagens. 1 Coríntios capítulo 12, abra lá comigo. 1 Coríntios, no capítulo 12. E a gente vai ver essas passagens que mostram esses dons.
1 Coríntios capítulo 12, no verso 8, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Verso 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Verso 29, será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. E a pergunta aqui, vamos pausa, a pergunta aqui não é todos podem falar em línguas, porque quando a gente vê no Pentecostes, a gente vê que todos foram batizados e passaram a falar em línguas. Não é todos podem falar em línguas. A pergunta aqui não é todos podem ser curados. 1 Coríntios capítulo 12, ele está falando sobre os dons espirituais, e logo depois, no versículo 12, ele está falando sobre a unidade da igreja. O capítulo 12 de Coríntios está falando sobre o uso desses dons na igreja. Ele fala sobre o dom da fé. Mas peraí, pastor, nem todo mundo tem fé? Não, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então aquele que nasce de novo, ele tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Deus seria tão injusto de dizer, para esse eu não vou dar fé não? Então ele não consegue andar com Deus. Se ele não consegue andar com Deus, ele não consegue nada. O apóstolo Paulo, ele não está falando sobre a nossa vida cotidiana, ele está falando aqui sobre dons para edificação da igreja. E é por isso que ele fala de oração em línguas. E às vezes as pessoas confundem o dom devocional que você recebe quando você recebe o batismo do Espírito Santo com um dom de línguas, de variedade de línguas, que é usada para a igreja. E esse dom de variedade de línguas para a igreja tem que vir acompanhado de interpretação. E olha só que interessante, o corpo vai se movendo, ele fala, um vai ter a variedade de línguas, o outro vai ter a interpretação. O corpo se completa. Então é muito importante a gente entender que ele está falando de dons diferentes dentro da mesma igreja. O que ele está falando aqui? O foco aqui é o equilíbrio do corpo. É todo mundo apóstolo? Não, mas tem apóstolo. É todo mundo profeta? Não. Olha só outra coisa que a Bíblia fala, o desejo de Deus com que todo mundo profetize. Mais para frente, ele vai falar assim, se você tiver que escolher um dom, escolhe o dom da profecia. Na igreja, escolhe o dom da profecia. Então nem todo mundo vai ser profeta, mas ele deseja com que todo mundo profetize. Nem todo mundo vai ter variedade de línguas, mas ele deseja. O apóstolo Paulo ainda fala, eu gostaria que todos falassem em línguas. Falando daquele dom devocional. Ele completa no versículo 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Mesmo que seja Deus que nos use para o seu propósito, preste atenção nisso, ele não usa candidatos que não desejem. Ele não usa candidatos que não procurem com zelo, com paixão, os melhores dons. Que melhores dons são esses? Os dons próprios para aquele momento, o momento de edificar a igreja. Sabe quando está precisando, e às vezes está precisando, e ninguém se manifesta com dom de cura? A gente tem que ter o nosso desejo. O que Deus falou comigo nisso aqui? Ele falou isso aqui, olha só. Esteja pronto e desejoso para ser usado, como Deus quiser, e quando Deus quiser.
fresquinho, falou comigo ali no gabinete: esteja pronto. E como é que o apóstolo Paulo fala? Já que esses dons estão todos disponíveis, e é Deus quem seleciona quem Ele vai usar e quando Ele vai usar, esteja pronto para ser usado. Que a sua oração seja: eu quero ser usado, eis-me aqui, Senhor. Qual é o dom que está precisando? Será que é o dom de variedade de línguas, Jesus? Porque se for essa hora, você tem que levantar alguém para interpretar. Será que é dons de curar? Senhor, eu estou aqui. Dons de operação de fé, Senhor, eu estou aqui. Será que naquele momento a igreja está precisando de um mestre? Jesus, eu estou aqui, eu estou desejoso, eu estou procurando, eu estou edificando o meu coração, eu estou me preparando para o sobrenatural. Estou dizendo para você: se prepara para o sobrenatural, porque a gente vai servir a Deus não somente na nossa habilidade natural, nós vamos servir a Deus com a capacidade que o Espírito Santo nos dá, e aí a gente vai ver milagre. Eu creio, quem crê comigo? Eu creio que a gente vai ver milagre, mas a gente precisa estar, como diz o verso 31, procurem com zelo os melhores dons. E aí ele completa dizendo assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? Ele entra no capítulo 13, o amor. Lembra que a gente falou em 1 Pedro capítulo 4, sirvam uns aos outros com amor. E aqui o apóstolo Paulo, então, no capítulo 13, lembra que a gente estava falando dos dons? Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele está falando sobre a variedade de línguas. Se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ele está falando do dom da fé, que é usado para a igreja, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, o dom da generosidade, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Então ele fala: busque os melhores dons, mas não esqueça que o propósito do uso dos dons sobrenaturais é para que outras pessoas experimentem a graça e o amor de Deus, experimentem a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem derramado nos nossos corações o amor de Deus. Se o Espírito Santo tem derramado nos nossos corações o amor de Deus, tudo aquilo que nós formos fazer é cheio do amor de Deus, é para o amor de Deus, é pelo amor de Deus, para que as pessoas vejam o amor de Deus e conheçam quem é o nosso Deus. Romanos capítulo 12, Paulo fala agora aos romanos, ele traz mais uma lista desses dons. Ele diz a partir do verso 6, Romanos 12, 6. Verso 3. Romanos 12, 3. Romanos 12, 1. Que faz todo sentido, gente. Veja, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o corpo de vocês. Ou seja, Deus vai usar o seu corpício, aleluia. Deus vai usar a sua vida. E o apóstolo Paulo fala assim: então entregue o seu corpo para Deus. Qual vai ser o instrumento? A minha vida. Então o que o apóstolo Paulo fala? Apresenta a sua vida para Deus, como uma oferta, como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, ou essa é a adoração espiritual de vocês. Ou seja, quando a gente está servindo a Deus com os nossos dons, nós estamos adorando a Deus. Quando a gente apresenta os nossos corpos, a nossa vida
para ser usada por Deus, nós estamos adorando a Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Porque ele está falando da edificação da igreja. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Mais uma vez, a graça de Deus. Nós temos esses dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, na minha versão diz assim, seja segundo a proporção da fé. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, seja conforme a fé. E aí eu me lembrei logo de Jesus, quando as pessoas vinham para receber algo dele, ele virava e falava, seja conforme a tua fé. Então se vai profetizar, seja conforme a fé. Use aquela fé, aquela medida de fé que o apóstolo Paulo está falando, use essa medida de fé que Deus te deu e coloca ela em operação. Se você vai exercer dons de cura, usa a fé. Se você vai falar em línguas, usa a fé. Nós precisamos usar a fé que nós temos. Sabe por quê? Porque a fé nos conecta com o sobrenatural. E nós estamos falando de dons sobrenaturais. Se é ministério, aqui ele começa a repetir algumas palavras. Dediquem-se ao ministério. O que ensina, dediquem-se ao ensino. O que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, e aqui fala de liderança, com zelo. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. E aí a gente lembra de 1 Pedro capítulo 4, no verso 11. Vai lá comigo, por favor. Depois a gente vai ler Efésios. 1 Pedro capítulo 4, onde a gente começou. Está lá no finalzinho. 1 Pedro capítulo 4. No verso 11. Verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhes dá. Nós falamos sobre isso semana passada. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Diga amém. Então o ponto do Novo Testamento, gente, é esse aqui. Use o seu talento, seja ele natural ou espiritual, para a causa de Cristo. Use o seu talento para a glória de Deus, para que Deus seja visto, reconhecido. 1 Pedro capítulo 4, no verso 14, diz então para a gente, não seja negligente para com o dom. 1 Timóteo, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Lembra que o apóstolo Paulo diz, a graça que ele me deu não foi em vão. Não foi em vão por quê? Porque Paulo não foi negligente. E ele agora fala para Timóteo, Timóteo, não seja negligente. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão dizendo, cada um de vocês recebeu algo da parte de Deus. E o alerta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro é, não seja negligente com o dom que você recebeu. Mais uma vez, Rick Renner, ele diz, ainda que você pense que seus dons são pequenos em comparação com os outros dons, você ainda pode usá-los. Se você usar os dons que Deus lhe deu, eles aumentarão. E quanto mais você se tornar proficiente em usá-los, mais valioso você se tornará para a sua família,
Ou seja, quanto mais você usa aquilo que Deus te deu, mais valor você vai ter na sua família, na sua igreja, nos seus negócios e para os seus amigos. Ignorando os dons que Deus lhe deu e minimizando a missão de vida que Ele confiou, você fará com que a sua vida se torne inconsequente. A vida de uma pessoa se torna sem sentido quando ela não contribui com nada para o mundo. Essa é forte. Por isso que aqui diz aquela frase: um homem, para ser completo, ele tem que fazer, né? Tem que fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Ele tem que deixar algo para a posteridade. Ele tem que deixar um legado. E aí Rick Renner dá essa lavada aí. A vida de uma pessoa se torna sem sentido quando ela não contribui com nada para o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus deu. Porque Deus deu. E não faz sentido a gente dizer que a gente é cristão se a gente não imita Jesus, se a gente não imita o Pai, se a gente não imita o Espírito Santo que nos dá a vida, que nos dá a graça. Então Ele nos usa como bons dispenseiros, como bons mordomos daquilo que Ele confiou para mim e para você. Eu quero terminar com Mateus capítulo 25. E minha pergunta é: o que é que a gente tem feito com os nossos talentos? O que é que a gente tem feito? Em Mateus capítulo 25, é uma parábola muito forte. A partir do verso 14. Mateus 25, a partir do verso 14, parábola dos talentos. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A gente falou na semana passada que um bom mordomo administra os bens do seu mestre. E Jesus conta essa parábola dizendo que um homem foi se ausentar do país, chamou seus servos. Quem é servo de Jesus, diga amém. Ele lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 5 pontos aqui rapidinho. Número 1, no verso 14, diz que lá que ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ponto número 1, é Deus quem determina os dons que nós recebemos. Não é a gente que escolhe, é Deus quem determina. Deus deu dons segundo a capacidade daqueles homens. E o Espírito Santo falou comigo: ao invés da gente lamentar o que não recebemos, devemos nos alegrar com o que já temos. Ah, pastor, mas eu queria cantar tão bem. Mas se você sabe mexer no computador, provavelmente você sabe mexer melhor do que eu. E a gente tem um computador ali, às vezes a gente precisa, aleluia. Né? Ontem eu tive que chamar meu amigo Rodolfo, aleluia, para me ajudar que meu carro deu ruim. Eu vou chamar quem? Vou chamar quem conhece. Vou chamar quem tem o dom. Vou chamar quem pega o capô, olha o negócio. É a tal da embreagem. Meu Deus do céu. A pessoa que conhece. Em vez da gente ficar lamentando: poxa, mas eu queria pregar tanto. Faça bem, administre bem aquilo que Deus fez chegar na sua mão. Ponto número 2, está no verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então, partiu. Ponto número 2, nossos talentos, por menor que sejam, são valiosos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a pessoa terminava um trabalho naquela época,
o pagamento pelo dia de trabalho era 1 denário. Uma moeda chamada denário era 1 denário. Esses homens, eles receberam uma medida. Um talento não é uma moeda, o talento é um peso, tá? Um talento equivale a 6.000 denários. 1 denário, 1 dia de trabalho. Uma medida de talento, 6.000 denários. 2 talentos, 12.000 denários. Quem sabe fazer multiplicação? Aleluia. 5 talentos, 30.000 denários. Gente, presta atenção. 6.000 denários era comparado a 16 anos de salário. O cara trabalhou, trabalhou não, o servo estava ali, e quando Deus chegou para ele, quando o homem chegou para ele, para o seu servo, ele confiou antes de trabalhar. Meu Deus do céu, ele não entregou depois que ele tivesse trabalhado, ele entregou antes uma medida para um de 82 anos de salário. Aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu uma medida para 82 anos de salário, garantido. Quem gostaria de já receber aí 82 anos de salário? Aleluia, Jesus. Antes de trabalhar. O que recebeu 2 talentos, 12.000 denários, recebeu 32 anos de salário. O que recebeu pastor, era 1 talento só. Aí a gente acha, ele só tem 1 talento. Ele sabe o quê? Dançar. Só sabe isso. Talento é uma medida, não vamos confundir. Talento é uma medida. Ele recebeu 16 anos de salário. Então, o que quer que você tenha recebido é muito valioso para Jesus. O que quer que você tenha recebido da parte de Deus é muito valioso. Número 3, está lá no verso 16 até o verso 18. Diz lá, o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ponto número 3, nos lembra que responsabilidade é fundamental naquilo que nós recebemos. Responsabilidade é fundamental no que nós recebemos. Os 2 primeiros, mesmo com uma certa estabilidade na mão, um com 82 anos de trabalho assegurado, gente. O outro com 32 anos de salário. Eles não se garantem no que têm. E eles procuram viver uma vida para trabalhar para o seu Senhor e demonstram responsabilidade. Por mais que eles já tenham 82 anos garantido, eles não falam, vou viver na minha garantia. Eles falam, eu vou pegar isso que eu recebi e vou multiplicar para Deus. Eu vou trabalhar, não vou ficar ocioso. Eles trabalham imediatamente. Eles trabalham imediatamente com perseverança. O segundo parece não ter um senso de urgência em se empenhar mais. E olha que não recebeu pouca coisa. Ele recebeu o quê? 16 anos de trabalho garantidos. Tem um pastor inglês chamado F.B. Meyer, e ele diz o seguinte, pegando um pouquinho do que aconteceu com esse que recebeu 1 talento, ele expressa um pouquinho o pensamento desse servo. E o pensamento do servo foi mais ou menos assim, eu posso fazer muito pouco com isso, 16 anos, dá para nada. Posso fazer muito pouco. Não, 16 anos não vai fazer diferença. Não fará muita diferença se eu não fizer nada. Não sentirão falta de mim. Meu pequeno empurrão não é suficiente para fazer a balança se mover. Sabe como é que você pisa na balança? E o negócio vai lá para o outro lado. Ele está falando, se eu subir na balança, ela nem vai se movimentar, só peso pena. Quem já brincou aí foi chamado de café com leite, né? Não, deixa ele entrar, é café com leite.
É como esse servo estava se vendo: eu sou café com leite, eu recebi isso aqui, mas eu não posso fazer muita coisa. Pensamento errado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, está falando: renova a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. No versículo 3, então ele começa a dizer: pega essa vontade do Senhor que você recebeu e usa para as outras pessoas. Verso 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Ponto 4: todos faremos um ajuste de contas com o nosso Senhor. E aí é que fica, pastor, estava tão bom. A parábola representa que quando ele voltar, ele vai fazer um ajuste de contas. Essa parábola nos lembra que Jesus voltará, não mais como um cordeiro, mas como um leão, e que há de julgar os vivos e os mortos. E no final, a partir do verso 20, leia comigo: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Gente, 82 anos de salário garantido, ele multiplica. E Jesus ainda diz assim: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que me diz aqui? Que ainda aquilo que a gente está fazendo, ainda tem muito mais para a gente fazer. Não se acostume com um pouquinho. Pastor, eu vim para essa igreja porque ela é pequenininha. Não se acostume com a pequenez do nosso espaço, porque Deus é Deus de expansão. Ele está falando: eu entreguei para vocês, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também do que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, 32 anos de salário garantido, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, olha só como é que ele começa dizendo: sabendo. Não era um negócio assim que ele: nossa, mas era assim. Não, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Ele nem gastou não, gente. Ele só guardou. Isso me diz que Jesus não espera com que a gente guarde aquilo que precisa ser multiplicado, aquilo que precisa ser usado para abençoar outras pessoas. O que Ele te deu não é para guardar, é para dispensar. E é por isso que ele fala, o apóstolo Pedro fala que você é bom dispenseiro da graça de Deus. Verso 26, mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter, se você sabia, você devia ter. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Os 2 primeiros sabiam que o seu Senhor tinha uma expectativa e se mantiveram fiéis. E o terceiro ignorou essas expectativas. Quando a gente aprende sobre as nossas responsabilidades cristãs, gente, a gente está aprendendo sobre as expectativas de Deus sobre o seu povo. E quando Deus tem expectativa, preste atenção, Ele não deixa a gente sozinho. A gente vê isso até no Antigo Testamento, no Novo Testamento: sede santos como eu sou santo. Aí o que Ele faz? Bota em nós o Espírito Santo, para que a gente seja santo como Ele é santo. Ele nunca vai pedir para você algo que Ele não vai prover para você. Então a expectativa que Ele tem, Ele vai gerando no nosso coração. Aquele que está de coração aberto vai entender que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Se a gente for servo de Deus, Deus está preparando o nosso coração para que a gente seja um servo bom. Mas se o nosso coração estiver fechado, a gente vai se tornar servo mau e preguiçoso. Depende da abertura do nosso coração.
Então qual era a expectativa? Qual era a expectativa que Deus tinha? Eu não coloquei aqui, mas eu peguei essa frase do Billy Graham, o evangelista. Ele diz assim: o que Deus espera, e tudo o que Deus espera, é que dediquemos completamente todos os nossos talentos e dons a Ele. O que Deus espera, e tudo o que Deus espera, é que dediquemos completamente todos os nossos talentos e dons a Ele. O que a gente aprende nessa parábola? Que nós devemos usar os talentos que nos foram dados, os dons que nos foram dados, a própria pessoa do Espírito Santo, as habilidades naturais, os dons espirituais que Ele nos deu, para crescer e produzir espiritualmente, para ajudar na edificação da igreja. Vou terminar com você em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A última lista de dons que o apóstolo Paulo nos apresenta. Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim: Ele mesmo concedeu, e aqui essa palavra conceder fala de doação de dons. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E a palavra aperfeiçoamento aqui não é ser plenamente certinho. O aperfeiçoamento aqui é maturidade. Com vistas ao que os santos sejam amadurecidos para o desempenho do seu serviço. Ele está falando que o desempenho do seu serviço é muito melhor quando você é mais maduro. Você entra numa empresa, você não conhece muito a empresa, você começa a fazer, você começa fazendo mais erro, não é verdade? Você vai aprender, tem alguém do seu lado. Quanto mais você amadurece naquele cargo, menos você erra. Melhor é o seu serviço, ou deveria ser melhor do seu serviço. Melhor é o seu serviço. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele nos deu dons, ele deu dons aos homens, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Vou terminar com essa frase do Rick Renner. Passei para mim, Rê, por favor. Não dê mais ouvidos à sua carne asquerosa, mal cheirosa, mentirosa e enganosa. Ele está falando daquele desejo humano que não quer fazer a vontade de Deus, porque a carne não pode fazer a vontade de Deus, a carne não pode obedecer a Deus. E a Bíblia, o apóstolo Paulo ainda fala em Romanos, que aquele que tem a mente voltada para as coisas da carne, ele experimenta a morte. Mas aquele que tem a mente voltada para as coisas do Espírito, o que ele tem? Vida e paz. Então não dê mais ouvidos à sua carne asquerosa, mal cheirosa, mentirosa, enganosa. Você é exatamente a pessoa que Deus quer usar. E se você não for usado por Deus, será somente porque você não aceitou a missão e não fez as mudanças necessárias para fluir com o programa dele. Ele está chamando você o tempo todo, dizendo: levante-se e entre na corrida. Eu quero você. Estou chamando você para fazer parte da minha equipe.
que nessa noite a gente tenha consciência de que eu e você estamos numa corrida. Estamos numa corrida uns com os outros. E Deus quer com que a gente faça parte da equipe dele. E a gente não faz parte da equipe de Deus para sentar no banco de reserva. A gente joga com ele. E Deus vai usar, segundo a sua graça, a nossa vida, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Você recebe essa palavra? Fique de pé, por favor.